Grande Sampa. Agora em Grande Sampa, a conversinha ao pé de ouvido de Antônio Carvalho. O nosso ouvinte João Alves Ferreira, de Ipameri, Goiás, da JAF Advocacia, não é isso? Ele pede para a gente comentar um pouquinho aqui. Ele ouviu que a gente falou sobre maçonaria, que um outro ouvinte perguntou, e a gente só tem a elogiar a maçonaria. Eu não gosto de criticar nada, viu, Aldo? Você que está ouvindo aí, disse que a gente, na hora do besteirol que eu falo aqui, você desliga o rádio, ou você vai para outra estação. Eu não gosto de criticar entidade nenhuma. Eu não sou um bom jornalista no sentido de descer a lenha nesse ou naquele. Eu desço a lenha em mim mesmo. Eu me chamo de besta e tal, mas nas entidades, quer sejam religiosas, filosóficas, etc., pra quê? Já tem crítico demais por aí, eu não vou consertar o mundo de jeito nenhum, né? Mas, viu, Aldo? Esse nosso ouvinte está perguntando, eu não sei se eu peço licença a você para contar para ele sobre a escada de Jacó, por exemplo, que a maçonaria conhece muito bem, né? Ele está pedindo se eu posso falar alguma coisa da escada de Jacó. A escada de Jacó, a gente só tem autorização, ô João Alves Ferreira, de falar alguma coisa que pode ser tornada pública, né? Tem coisa que ainda não. Então, quando você pergunta sobre tempo na escada de Jacó, eu sinceramente eu não sei dar a você isso aí. Eu acredito que talvez uma pesquisa, não em livros, né, mas em escolas esotéricas por aí, da mais alta qualidade, escolas iniciáticas, a gente conseguisse responder a alguma coisa. Mas isso também não é de grande importância não, porque como é que a gente pode, por exemplo, dizer quanto tempo vive um corpo sideral, um planetário, por exemplo, né? Ele faz parte da escada de Jacó. Quanto vive um adepto? Adepto é um ressuscitado. Mas o que a gente sabe da escada de Jacó é uma coisa que pelo menos me satisfaz. Saber que essa vidinha que a gente leva aqui, né, de gente descendo o pau um no outro o tempo inteiro, é um assalto aqui, é um estupro ali, essa coisa toda, tem explicação para isso. Eu consegui essas explicações para isso, eu me sinto feliz com isso. E ninguém tira de mim essa felicidade. Por quê? Porque eu descobri que nós estamos no 4º dia da criação, o ser humano é criança ainda. Basta dizer que qualquer um de nós quer transformar o mundo segundo a sua ótica, que nem o ouvinte Aldo aí que manda e-mail para mim. Ele gostaria que eu falasse tudo do jeito que ele quer. Mas eu também gostaria que você, meu ouvinte querido de tantos anos, caminhasse na vida segundo alguns parâmetros que eu apresento para você, mas eu não posso fazer isso. Eu tenho que deixar que o seu livre-arbítrio permita você escolher o caminho que você quiser, coisa que eu faço com os meus 2 filhos, por exemplo, né? Eu tenho filhos já com 36, 37 anos, né? E tem com 30 e 32 também, né? Então eu nunca os forcei a coisa nenhuma. E a atitude que eu sempre tomei com os meus filhos é a mesma que eu tomo com amigos meus. Eu nunca cheguei para uma pessoa e falei assim, siga esse caminho aqui de qualquer jeito, você tem que seguir, porque senão é pecado isso aqui não pode. Que é isso? Tudo pode. A impossibilidade é apenas uma possibilidade que ainda não foi possível. A escada de Jacó está na Bíblia, mas ela está no Torá também dos Hebreus. Ora, então se você fica só na Bíblia, você não vai saber o que o Torá pensa a respeito. A Bíblia católica, principalmente no Velho Testamento, ela saiu do Torá, saiu do judaísmo. Isso qualquer pessoa de mediana cabeça entende isso dessa forma, fazendo uma pesquisa. Nem por isso vai demérito algum, né, na religião cristã. Não estou aqui para criticar a religião cristã, nem judaica, nem coisa nenhuma. Cada um fica na sua. Cada um faz sua própria verdade. E todas as religiões saíram de uma vala comum, de um buraco comum, de uma fonte comum. É só você fazer uma pesquisa muito séria que você vai verificar. Dá um trabalho miserável para você chegar lá. Geralmente o ocidental não consegue fazer esse tipo de pesquisa, porque ele está cheio de preconceito e pecado, disso não pode, aquilo pode e tal. É como, por exemplo, o padre Huck, que uma vez foi ao Tibete,
no começo do século passado, ainda havia lá um Dalai Lama que não é esse aqui, né? Que esse que está exilado na Índia, ele praticamente era menino ainda quando se exilou na Índia, né? Seria o que antecedeu a esse. E ele esteve com o Dalai Lama, o padre Huc, era um padre francês, muito bonzinho, gente boa, mas gente boa. Ele foi para lá para evangelizar o Tibete, transformar o Tibete todo em adepto do Jesus o Cristo, né? E ele teve uma grande surpresa, porque quando procurou o Dalai Lama, que seria o papa do lamaísmo tibetano, que é o budismo tibetano, é a mesma coisa, né? O Lama, que era o chefe geral lá, que é o Dalai Lama, né, que tinha poder temporal e espiritual sobre o povo, orientador espiritual e poder temporal sobre o povo, portanto era rei, né, do Tibete, disse a ele o seguinte: é um grande prazer recebê-lo aqui. Ele foi lá para evangelizar o Tibete, seria um inimigo do lamaísmo tibetano. Não tem isso, né? Isso é só pessoas com cabeça muito curtas que imaginam isso. E aí o padre Huc falou assim: vocês estariam dispostos a assistir um ritual da Santa Madre Igreja Católica? Aí o Dalai Lama falou: por que não? Por que não? Será um prazer para nós. E ele reuniu, não dava para reunir digamos, numa lamazeria tibetana, uma quantidade enorme de pessoas, né? Não eram tão grandes assim as lamazerias, ou não são ainda, elas estão lá, algumas estão lá ainda, né? Mas, então reuniu aquele pessoal todo que o Dalai Lama convocou e foram assistir a celebração da missa pelo padre Huc. Quando terminou, o Dalai Lama chegou para ele e falou: puxa, padre, parabéns, a sua religião é muito boa, né? Ainda mais que a Igreja Católica, a missa era toda em latim na época, né? Era um culto muito bonito, uma ritualística muito bonita. E o Dalai Lama ficou realmente muito satisfeito com aquele ritual, gostou muito, né? Aí o Dalai Lama disse para o padre Huc: agora gostaríamos que o senhor assistisse a um ritual nosso, né? Aí o padre Huc ficou muito sem jeito, né? E ameaçou de dizer para o Dalai Lama, falou: mas infelizmente eu estou proibido pelos votos, né, da Igreja Católica, eu não poderia assistir e tal. Eu falei: mas espera aí, padre Huc, disse o Dalai Lama na época, nós assistimos a uma missa sua, agora assistir um ritual nosso seria pecado, seria um crime, né? Se for assim, o senhor não vai evangelizar o Tibete. Nós estamos abrindo o Tibete para o senhor. Se a sua religião for melhor que a nossa, o senhor pode entrar aqui e vamos transformar o Tibete inteiro em cristão. E daí? O que tem? Né? Eu quero melhor para o meu povo, a sabedoria aí, ó, né? E não é que o padre Huc acabou se convencendo, assistiu um ritual e ficou surpreso de ver as paramentas, né? E certas inscrições nas paramentas, certos utensílios usados na ritualística da Santa Missa, muito parecido com ritualística tibetana. Aí ele chega para o Dalai Lama e disse assim: puxa vida, mas que interessante, há muita coisa parecida entre a nossa ritualística e a sua, né? Será que vocês aprenderam com a gente? Aí o Dalai Lama falou: não, é que a nossa é anterior a Cristo. E aí, né? Quem aprendeu com quem? Mas não há demérito nenhum, né? Um ouvinte perguntou o que eu acho da Bíblia. Eu vou falar semana que vem, é um grande livro, né? Eu gosto de ler a Bíblia também quando a gente tem tempo, né? Mas esse ouvinte pergunta sobre a escada de Jacó. Por que eu falei tudo isso, né? Porque a escada de Jacó, ela é mencionada pela Bíblia Católica, pelo Torá, e também é mencionada com outro nome por livros sagrados de religiões antigas do Oriente. Que escada é essa? É uma escada. Agora já estou respondendo a você, João Alves Ferreira, advogado de Ipameri, Goiás. É uma escada que, pelo que nos ensinou o professor Henrique José de Souza, eu não sei se outras instituições, Rosa Cruz, né? Sei lá, algumas religiões também podem ensinar diferente, eu não sei, né? A mim, até que me convence bastante esse jeito de ensinar do professor Henrique José de Souza. Até que alguém ensine melhor, eu troco também, né? Ele ensinou pra gente que essa escada é uma escada de ressuscitados, né? O primeiro degrau dela ainda não é de ressuscitado.
é chamado o degrau do iniciado perfeito. Iniciado perfeito é um homem que dentro da filosofia maçônica já pode ser considerado justus et perfectus, né? Ele seria um verdadeiro grau 33, o João Alves, né? Esse é o primeiro degrau da escada de Jacó. O grau de consciência dele é tão avançado com relação às coisas que ele é um sábio. É um indivíduo com uma sabedoria fora do comum, não despreza ninguém, não critica ninguém, não faz coisa nenhuma. É um sujeito extraordinário. Ele não é entendido pelas pessoas fanáticas. O que vai fazer, né? Esse ser chama-se iniciado perfeito. Esse iniciado perfeito, ele vale 7 Einsteins. Pra você ter uma ideia quem é esse sujeito. Só ele sabe do valor que ele tem, mais ninguém. Porque a gente só vê no outro aquela limitação que a gente tem na gente mesmo. Eu olho para uma pessoa, eu vejo na outra pessoa até o que eu me permito ver em mim mesmo. Eu não vejo além. É por isso que se Deus aparecer para mim amanhã, eu não vou reconhecê-lo. Porque eu só vejo eu mesmo, eu não vejo o Deus, né? Porque com os meus defeitos, as minhas limitações, minhas células, o conhecimento celular, aquela coisa toda que a gente comenta com você, eu sou um ser limitado, né? Eu sou limitado, não adianta. E essa escada de Jacó, ela vai rompendo limites. Então, o indivíduo, o iniciado, ele está aqui encarnado ainda na Terra. Então ele é submetido, ele tem que ele próprio construir para ele uma morada na outra dimensão. Olha só, hein? Então ele sai de um processo reencarnatório e passa para um processo de construir uma nova morada para ele. E aqui vai uma coisa que muita gente vai achar que é uma alucinação do Carvalho, mas vamos falar assim mesmo, ó. Ele constrói para ele um ser afim com ele, usando o processo de Kriya Shakti, ou processo mental. Você quer saber o que é esse processo Kriya Shakti? Estude, que você vai descobrir. Entra numa escola iniciática, que você vai saber o que é isso, né? Quem ensina melhor sobre isso ainda é a Eubiose. É só entrar no site lá, www.eubiose.com.br, e fazer um curso por correspondência, que nem a Rosa Cruz tem também. Você vai aprender isso melhor lá, né? Já, com uma orientação melhor de um professor lá dentro, né? Então, esse primeiro degrau é o do iniciado perfeito. É um ser valoroso, né? E que já tem alguns poderes que ele desenvolveu nele, e não dom divino que Deus deu para alguém. Deus não dá dom para ninguém. Você que desenvolve, que você é um filhote de Deus em evolução. Você que desenvolve. Então, esse iniciado, desencarnando, ele entra dentro do ser afim que ele criou para ele na terceira dimensão de matéria. Vamos chamar de terceira dimensão física, que seria o físico astral, ou o mundo de Duat dos egípcios, né? Que de mortos não tem nada. Ou aquilo que o professor, doutor, foi candidato a presidente da República, viu, Aldo? O professor doutor Cristóvão Buarque, um homem extraordinário, escreveu um livrinho chamado Os Deuses Subterrâneos, né? Ele cometeu esse crime, de escrever esse livro. Passarinho contou para um índio, o índio contou para ele escrever esse livro. Tinha uma civilização aqui que alcançou uma evolução muito grande e tal, já contei isso no ar. E essa civilização errou, porque todo mundo que manifestado para a vida erra. Ninguém pode ser dono de verdade nenhuma, muito menos Carvalho ou qualquer pessoa que esteja me ouvindo aí, né? Então, essa civilização errou e a face da Terra ficou inóspita para a vida. Como tinha uma tecnologia fabulosa, a civilização interiorizou-se na Terra, dando uma impressão até da Duat dos egípcios antigos aí, ó, né? Um desses nomes, eu não sei agora qual deles, do Trigueirinho, que também ensina isso aí, né? Aurora Mistritlan e Erques, né? Que ele fala dos mundos internos. Então, esses seres, depois de muito tempo, eles continuaram evoluindo, eles tinham uma tecnologia fantástica. Chegou um ponto, cansados de trabalhos de casa, lavar, passar, fazer comida e tal, criaram uns casais de andrógenos à sua imagem e semelhança. Uns robozinhos, mas de carne e osso, né? Claro. Em vez de lata, como a gente tá criando por enquanto aqui, né? Ou de titânio, ou qualquer outro metal que você queira, ou liga metálica. Bom, então esse casal tinha a capacidade de reprodução. E um dia esse casal fugiu e veio para a face da... Um casal fugiu e veio para a face da Terra, porque tinham muitos, né?
E eles reuniram o grão conselho desse povo e chegaram à conclusão que não adiantava nada vir atrás, porque eles iam morrer aqui, a face da terra estava inóspita. E eles não iam reproduzir porque haveria afetação no sistema de reprodução dos dois, né? Eles enganaram de novo, eles reproduziram e hoje são quase 7 bilhões de seres no planeta. Somos nós. Quem escreveu isso foi o professor Dr. Cristóvão Buarque, ex-reitor da Universidade Federal de Brasília, ex-senador, ex-governador do Distrito Federal, ainda senador da República e candidato à presidência da República, né? Um homem muito lúcido, né? Ele escreveu isso aí, né? Como ficção, né? Claro, pensa o que você quiser. Continuando com a escada de Jacó, o iniciado perfeito passa para outra dimensão, entra dentro da casa que ele construiu para ele com Kriya Shakti, ou ser afim com ele, que se você unir dá um ser afim. Pronto aí, falei a besteira, né? Como é que um ser humano pode criar um ser afim? Pode sim, usando Kriya Shakti. O ser já transcendeu a si mesmo. O professor Henrique das Souza dizia que um dia o ser humano vai ser tão poderoso, mas ele tem que deixar de ser bobão ainda e criança, né? Que os anjos vão reverenciá-lo do céu, né? Então ele cria esse ser afim com ele, ou ser afim, da alta hierarquia cósmica, né? Entra dentro e pronto, ele está em Duat, só que é sem asas, né? Por enquanto. E lá em Duat, então, ele passa para o segundo degrau evolutivo, ou o segundo degrau da escada de Jacó, porque ele já é um ressuscitado. E aí ele vai subindo a escada. Então vamos aos nomes que a Iobiose ensina dessa escada, ó. Primeiro degrau, iniciado perfeito. Segundo degrau, adepto da boa lei, um sujeito poderosíssimo. Ele é capaz de levantar uma onda no oceano de 2 km e jogar em cima da terra se ele quiser, mas ele é simplesmente um servidor de Deus, nada mais, né? Ele não quer nada para ele. Segundo degrau, um arhat de fogo. Um adepto vale 7 iniciados. Um arhat de fogo vale 7 adeptos. E vamos subindo a escada de Jacó. Aí vem depois um ser chamado Buda ou Cristo de evolução. Não tem nada a ver com Jesus o Cristo. Ele vale 7 arhats de fogo. Depois vem um Dhyani, que é anjo em hindu, né? Em sânscrito também. E o Dhyani vale 7 Budas ou Cristos de evolução. Tem a força deles, né? Depois vem um ser chamado Bodhisattva, que é o 6º degrau. Esse Bodhisattva quer dizer Bodhi, árvore em tibetano. Sattva, sabedoria. É a árvore da sabedoria, do conhecimento, né? Só temos 7 Bodhisattvas em cada Manvantara, em cada Manvantara, não, em cada onda de vida, né? Em cada globo, segundo nos ensinam na cosmogênese. E depois o 7º degrau é o chamado planetário. Planetário é o Mahashoan, o Dianshoan, ou então o ser terra, Rafael, o ser sol, Micael, e vai por aí afora, né? A lua, Gabriel, e vai por aí afora. Estão falando nomes mais fáceis cristãos para facilitar o entendimento. Tá entendendo, ô João Alves? Então, até você chegar a ter um corpo sideral para gerar os seus próprios filhos, primeiro você tem que ser andrógeno, né? Porque um andrógeno gera positivo e negativo, mas ele próprio tem os dois sexos num só. Ele não precisa de ter uma mulher para ele, né? Depois você tem o 6º degrau, que é o luzeiro, ou Ishvara, como a Helena Blavatsky chama, que é o comandante de um sistema evolutivo todo, de um universo, né? Esse ser vale 7 planetários. Daí nós temos os 7 planetas e mais um que é o chefe, né? E que gera, por exemplo, as 7 cidades em torno de uma oitava, Jerusalém, e aí vem, só que a Bíblia fala ela não fala em cidades, ela fala em igrejas, né? Esmirna, Laodiceia, aquela coisa toda está na Bíblia também, né? E depois você tem o 8º degrau, o 8º degrau eu falei, né? Que é o Ishvara, e o 9º degrau, que é o chamado Sol Central do 8º sistema, ou aquele que é o Deus máximo em cima e que ninguém tem condição de falar coisa alguma a respeito dele, porque ninguém sabe que ele é. Só vamos saber daqui a alguns 7 trilhões de anos. Pronto, falei alguma coisa da escada de Jacó. Precisaria de mais uns 2 anos para falar sobre ela, mas mesmo assim nós não estamos autorizados a falar mais que isso, porque é complicado isso aqui. E nem temos datas, e mesmo assim seria só satisfazer a curiosidade das pessoas, ô João Alves. Que adianta você saber que um espírito planetário lá do 7º degrau, ele vive
40 estupidilhões de anos. Não vale nada pra gente, nós ainda somos, não estamos nem no primeiro degrau da escada ainda, né? Certo?